Bom dia a todos. Vamos às leituras das senhas diárias para hoje, dia 21 de julho de 2022, uma quinta-feira. E diz assim, o primeiro versículo que vem do profeta Ezequiel, capítulo 16, versículo 63. Você se lembrará dos seus caminhos e ficará envergonhado quando eu lhe houver perdoado tudo o que você fez, diz o Senhor Deus. Você se lembrará dos seus caminhos e ficará envergonhada quando eu lhe houver perdoado tudo o que você fez, diz o Senhor Deus. Parece que está falando para uma pessoa sobre as bobagens que fez na sua juventude, mas também fala para a igreja. Nós vamos ver, principalmente na primeira leitura. E o segundo versículo vem da segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 10. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Às vezes, se arrepender, se dá conta e fazer diferente, transforma aquela tristeza do arrependimento numa nova situação muito melhor. E a oração escrita por Christian Gregor: até o fim de nossos dias, temos que nos perguntar, não só pessoas como a igreja, vocês vão entender logo adiante, diante dos olhos de Jesus, se reconhecemos com gratidão e usamos bem e fielmente sua misericórdia e dons e os milagres de sua fidelidade que imerecidamente desfrutamos em todas as manhãs. Lembre-se, agora com o texto que eu vou ler, vocês vão entender que isso não é só para pessoas individuais, mas é para a própria igreja. Muito bem. O texto bíblico, então, primeiro texto bíblico das senhas diárias indicado para hoje, vem do livro dos Atos dos Apóstolos, que é um livro que tenta contar os caminhos da igreja na sua juventude, lá no comecinho. E está indicado, então, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos 4 até 12, tá? Eu vou ler também os versículos 1 a 3 para a gente ficar por dentro do contexto. Alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros, os caras mais velhos lá em Jerusalém, com respeito a esta questão. Enviando, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, através, quer dizer, a comunidade deles foi junto com eles, até um certo ponto, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, que não eram judeus, causaram grande alegria a todos os irmãos. E aí vem o texto indicado, versículos 4 até 12, e que fala dessa reunião em Jerusalém. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja de Jerusalém, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto,
alguns da seita dos fariseus que haviam crido, se tornaram cristãos, dizendo: é necessário circuncidá-los, os estrangeiros, os gentios, e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar essa questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que, desde há muito, Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Ora, Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Aquelas leis xaropes do livro de Moisés, nem nossos pais aguentavam, vão querer impor agora para os estrangeiros. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também esses novos, os estrangeiros, o foram. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, e contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios, entre os estrangeiros, entre os diferentes, entre os não-judeus, entre os de outros costumes. Seguindo o exemplo de Jesus, a igreja sempre quis, sempre tentou e quer, deveria, ser acolhedora, ser aberta, ter a cabeça aberta, aberta com o estranho, com o diferente. Mas vocês sabem que nem sempre é assim. A igreja, bem no comecinho lá, na metade do primeiro século ali, o ano 50, ela estava crescendo e estava crescendo numericamente e geograficamente. Então ela começou a ter comunidades, formar comunidades, não só em Jerusalém e ali perto de Jerusalém, comunidade de judeus que se converteram ao cristianismo, que entraram na igreja, mas começou a ter gente de fora de Israel, de mais longe, da Grécia, da Cilícia, da Macedônia. E era gente diferente, com outros costumes, mas que entendeu o amor e a graça de Deus, ou seja, o Espírito se revelou a eles. Mas assim, naquela época, como hoje, sempre tem o arroubo de ditadores dentro da igreja. E esses ditadores conservadores daquela época, legalistas, advindos de uma tradição legalista e conservadora, gritaram: não, eles vão deturpar a igreja com esses costumes e com essa cultura diferente. E aí o Pedro, que era meio que um coordenador, disse: escuta, Deus depende de costumes, obras, leis, tradições? Não. Deus se revela em amor e graça, não em costumes, tradições, leis, normas, etnia. Para Deus todo mundo é gente. Então admitam o diferente
dentro da igreja. Sejam abertos e amorosos como Jesus. E graças a Deus a maioria se convenceu e os legalistas e conservadores e xaropes foram derrotados. E venceu o espírito democrático e aberto e arejado dentro da igreja. Mas vocês sabem que não é sempre assim. Que de vez em quando tem umas recaídas de racismo, xenofobia, cabeça fechada, legalismo dentro da igreja. Mas não é. A igreja não deve ser fechada. Não é assim que é para ser. Porque não foi assim que Cristo foi. O segundo texto para hoje continua lá em João. E João conta que Jesus estava falando com os fariseus que não entendiam a comunhão no corpo, quer dizer, na vida e na morte de Jesus. Mas os próprios discípulos disseram, nós também não estamos entendendo muito bem. Ele disse, eu sei. Vocês vão ter que experimentar isso aí, para ver como é. Um bom dia.